Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar nesse primeiro trimestre de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Essa lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal www.moldado.com. Subscreva no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com e acrescente à frente estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que aparecem na vossa tela para dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma meditação sobre a lição de número 3, a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Como disse o João, que o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Muitas testemunhas presenciaram, andaram, viram, estiveram com Jesus, viram os seus milagres, viram muito de Jesus. Então, foi presenciado. Por isso, quando a historicidade nega a presença de Jesus no meio do povo, não se sustenta, porque há muitas testemunhas que presenciaram Jesus Cristo, estiveram, viveram com Jesus. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, também capítulo 4, versículos de 1 a 3, também 2 de João, versículo 7, 1 de João 1. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Quais são as heresias que negam o corpo de Cristo, que negam a humanidade de Cristo? Então, corporeidade é aquilo que tem corpo, é aquilo que tem consistência, né? Então, mas há heresias que negam essa corporeidade, ou seja, eles dizem que Jesus Cristo não foi humano, Jesus Cristo não teve um corpo. O primeiro item da nossa lição, do primeiro tópico, diz assim: o que é o docetismo? O docetismo é uma das heresias que negam que Jesus Cristo foi humano. O termo
O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. Ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja. Essa heresia consiste em negar que Jesus Cristo tivesse tido um corpo físico humano, ou seja, a pregação dele era dizer que Jesus Cristo não teve um corpo físico. Eles negam a humanidade de Jesus. O que eles dizem? Que era simplesmente uma aparência, que era como se Jesus fosse um fantasma. Ele não teve um corpo humano, e negam então a existência de um corpo humano em Jesus Cristo. O que eles ensinavam então sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras, contrárias à palavra de Deus. É o que as heresias fazem. Procuram confrontar aqueles que seguem a Jesus, trazendo ideias, novas ideias, para confrontar, para negar as sagradas Escrituras. Então, o docetismo, que tinha como seus seguidores os docetas, seguidores do docetismo, eles anunciavam isso, falavam sobre isso. Então, o nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus. Nós pregamos a humanidade de Jesus. Nós falamos que Jesus Cristo foi 100%, quando esteve nessa terra, 100% homem, mas 100% Deus. Então ele era como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo humano. Veja, quando Lucas descreve o seu evangelho, ele fala do conceito humano de Jesus Cristo, no capítulo 1. E o versículo de número 5 do evangelho de Lucas diz assim: existiu. Veja que ele começa dizendo: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Lucas está descrevendo aqui parentes de Jesus. Zacarias e Isabel eram tios de Jesus. João Batista foi primo de Jesus. Então, Jesus teve parentes e amigos. José e Maria foram os pais de Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim: e subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então José e Maria
foram os pais terrenos de Jesus. Também fala de vizinhos e primos. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículos 36, capítulo 1 e o versículo 36, diz assim: E eis que também Isabel, sua prima, concedeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, vemos aqui que Isabel era prima de Maria, consequentemente, Jesus também era primo de Isabel. Também eles, o versículo 58 ainda, só para a gente complementar aqui, diz assim: E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ele de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Então, nós vemos aqui também primos, parentes de Jesus. Veja os pastores também, capítulo 2 e o versículo de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Aí vai aparecer um anjo, ou a voz de um anjo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Também nós temos aqui outros amigos da família de Jesus, Simeão e Ana. Quem não se lembra de Simeão e Ana? Veja o capítulo 2, versículo 25, 2 e 25, e para 2 e 25. Que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, estava sobre a vida do Simeão, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ungido do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais de Jesus, ou seja, José e Maria, trouxeram Jesus para serem apresentados no templo, para prosseguirem assim segundo o uso da lei. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Então, veja o versículo 37, também vai falar de Ana. E diz assim: E estava profetiza, versículo 36, e estava profetiza Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então Ana, ela também foi testemunha que Jesus, que o Cristo de Deus estava ali, em corpo humano. Ela foi testemunha, ela falou de Jesus, ela anunciava Jesus, ela pregava o nome de Jesus Cristo. Também tem outros relatos, sem contar o relato sagrado da sua infância,
que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. É só você ler o versículo 40 que diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, crescimento espiritual. Ele crescia em espírito. Também cheio de sabedoria, conhecimento intelectual. E também a graça de Deus estava sobre a vida dele. Então, nós vemos aqui que Jesus era conhecido. As pessoas presenciaram e testemunharam de Jesus. Ele tinha parentes, ele tinha amigos, ele tinha vizinhos, ele tinha pastores, ele tinha uma infinidade de testemunhas. Então, e provaram e anunciavam e falavam que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo João advertiu a igreja primitiva contra essa falsa doutrina. O docetismo era um galho do gnosticismo, né? E o gnosticismo abraçava o erro do docetismo, o erro de falar contra a humanidade de Cristo. E o João advertiu a igreja dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, né? Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então João estava aqui advertindo a igreja dessas heresias que fez parte, que estava ali, presente na atualidade, e João advertiu os irmãos para terem cuidado disso. 1 de João 4:2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, porque vai falar da humanidade de Cristo. Observe a ênfase do apóstolo em Jesus está, né, em Jesus, na carne. A negação da humanidade de Jesus era heresia. Negar que Jesus veio em carne é heresia. João repete a advertência de novo, dizendo: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Têm saído. E esses enganadores, diz João, eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Repetindo mais uma vez, todos aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Agora, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? O que eles falavam sobre Jesus? É o item de número 3. O que eles diziam? Os principais docetas, os principais seguidores dessa seita herética, né? Promulgadores de heresias. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Quais são eles? Primeiro é o Cerinto. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ensinava que Jesus não veio em carne, que era um fantasma. O Cerinto ensinava isso. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Então veja ali que João tinha esse Cerinto ali que pregava contra o que João pregava. João pregava
e falava e anunciava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio em carne, ele era humano, ele veio humanamente, mas ele era Deus, enquanto o Cerinto distorcia a pregação de João com essa heresia, dizendo que Jesus não veio em carne. Saturnino também era um outro. Então o Cerinto, o Saturnino, e também o Saturnino dizia, ele era o principal representante do gnosticismo sírio, e ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma, não teve corpo. E o que eles viam, dizia o Saturnino, que o que eles viam, olha lá, foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência. Foi visto de forma humana, mas era só uma aparência, dizia o Saturnino. Também tem outro muito conhecido, de vez em quando a gente fala dele, o Marcião. O Marcião foi outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta, a Bíblia diz que Jesus nasceu, e o nascimento de Jesus, ele foi visto, ele foi contemplado, ele foi conhecido, e é mencionado até mesmo o local do nascimento de Jesus, onde foi? Em Belém da Judéia, conforme Mateus 2:1 e Lucas 2:11. A época foi no reinado de César Augusto. César Augusto também foi um imperador romano e estava ali. Nessa época foi quando Jesus Cristo nasceu. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus em João capítulo 2 e o versículo de número 21. 2 e 21 de João, diz assim: mas ele falava do templo do seu corpo, o corpo físico de Jesus. O terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver aqui a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. A afirmação dos apóstolos que Jesus teve um corpo, que Jesus Cristo foi humano, que era o verdadeiro Deus, habitando no meio do povo, né? O Emanuel, o Deus conosco, estava ali no meio do povo. Então, os apóstolos também disseram sobre isso. Então, começar de João 1:1, quando João disse, vamos ver aqui, quando João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui o testemunho de João, o apóstolo João. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, os evangelhos sinóticos, que tinham ali parábolas, parecendo uma com a outra, um escreveu de uma maneira, o outro teve uma visão diferente, falou com mais detalhes, outro com menos detalhe. Enfim, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, eles apresentam Jesus, eles ressaltam seus aspectos humanos, ao passo que Jesus reforça o aspecto divino. Então, quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar do aspecto humano de Jesus. Mas quando você lê João, ele vai reforçar o aspecto divino. Não que João não acreditasse
na humanidade de Jesus, não. Ele coloca ali com mais ênfase, né? Dá mais detalhes sobre a divindade de Jesus, mas ele falou também um pouquinho sobre a humanidade de Cristo. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, falando do físico de Jesus, do humano de Jesus, ao passo que João vai falar da sua divindade, do seu interior, né? Pode-se dizer então que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia. Mesmo antes da criação, o Verbo já existia. Cristo já existia. Quando ele diz no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Então ele já existia antes da criação. Mas João nunca perde de vista. Nunca perde. Ele diz: o Verbo se fez carne. É como eu disse. Ele falou também um pouquinho, né? Ele disse, capítulo 1 e o versículo 14, ele vai dizer aqui: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Ele está testemunhando da humanidade de Jesus também. Não só foi Mateus, Marcos e Lucas, mas o João falou também um bocadinho, né? Ele disse assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o João não se contenta em dizer somente o interior. Ele também falou alguma coisa. Mas ele apresentou detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne. Para não deixar dúvida alguma, ele diz: habitou entre nós. E depois ele ainda diz: e foi visto pelas pessoas. Então veja que João, ele não só diz da divindade de Cristo, ele não só diz da parte interna, ele não fica contente com isso. Ele diz: o Verbo se fez carne. E aí ele vai dizer também, olha, ele diz também, ele habitou entre nós. Olha, ele foi visto por pessoas. É um testemunho do apóstolo João. O apóstolo reitera a reafirmação apostólica, é o 8:2. O apóstolo reitera ainda o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos, quando ele introduz lá, agora ele vai falar assim: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Onde eles estavam ali. Por que tocaram? Porque João era aquele que deitava nos ombros de Jesus. Ele tocava em Jesus. Ele estava ali com Jesus. E ele podia testificar com toda a firmeza, com toda a autoridade. Ele testificava dizendo: olha, o que vimos com os nossos olhos, nós o contemplamos. As nossas mãos tocaram nele. Ele estava ali com a gente. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase. Porque ninguém vê se não for com o olho. Mas é para enfatizar.
né? Vimos com os nossos olhos. Não foi com os olhos dos outros, foi com os nossos que nós vimos. O propósito é dar ênfase ao que ele estava falando, para não deixar dúvida de que Jesus foi humano. Que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Jesus pegava na mão dos e levantava, né? Jesus estava ali. Muitos abraçavam Jesus. Jesus pegava as crianças no colo. Tocaram da palavra. João deitava aos ombros de Jesus. Glória a Deus. Veja que a presença do nome de Pilatos no Credo dos Apóstolos, quando você vai ler o Credo dos Apóstolos, o posiciona também nos acontecimentos passados. Ele sofreu, diz o Credo, ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, sob o governo de Pôncio Pilatos. Ou seja, ele padeceu na mão de um personagem da história. Quem? Pôncio Pilatos. Era o governador, era o imperador ali, o governador. Logo, o Senhor Jesus só pôde também ser alguém da história. Vamos ler esse versículo aqui, que está aí, Romanos capítulo 1, Romanos 1 e 3. Ver se ele nos esclarece um pouco mais. Romanos, vamos ver aqui, capítulo 1 e o versículo 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vamos ver o contexto aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ou seja, Jesus nasceu, ele está na história também. Não tem como as pessoas contarem a história de Pôncio Pilatos, falar da história dessa época, sem falar do nome de Jesus, porque ele estava ali também na história. Ele é alguém daquela história. O item de número 3, uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso. Ou seja, o João viveu até pelo ano 90 depois de Cristo aproximadamente. Então, ele viveu nos dias da cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o que João escreveu? João escreveu o Evangelho, João escreveu as 3 epístolas, João escreveu o livro do Apocalipse, que foi a revelação dada para ele, e ele escreveu. Foram produzidos da última década do primeiro século, então pelos anos 90. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos, já se propagava, já se falava entre os cristãos sobre essa crença herética do docetismo, que Jesus não veio em carne. Por isso o apóstolo então esclarece, de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Então o que essa seita herética queria ensinar era que
não existia salvação, não tinha salvação em Cristo. Nada de esperar Jesus. Jesus não vem, ele não viveu como vocês estão dizendo, ele não teve carne como vocês pregam. Então essa seita herética queria colocar, se esforçava por pôr na mente dos cristãos daquela época esse ensino herético, essa ideia de que Jesus não veio em carne. Por essa razão o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados por João de enganadores. Veja o que diz a segunda epístola de João. Segunda epístola de João, no versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, muitos, os quais, e João vai dizer aqui, eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aí João diz assim, esse tal é o enganador, e João chega a chamar eles de anticristo, é o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo diz isso. Jesus não veio em carne, era um fantasma, é somente aparência. Quando nós lemos sobre esse assunto, nós deparamos também na teologia essa palavra união, a união hipostática. A união hipostática descreve o quê? A união entre as naturezas humana e divina na pessoa única de Jesus. Ou seja, Jesus tinha essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, mas não era só uma partezinha não, era 100%. 100%. Entender adequadamente essa doutrina depende da completa compreensão de cada uma das naturezas. Então eu preciso entender a natureza humana de Jesus, conforme os evangelhos sinóticos, né? E eu também preciso compreender a natureza divina de Jesus, conforme o João ali fala com muita ênfase dessa natureza divina de Jesus, em uma única pessoa. Então, o ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus, o que o ensino bíblico nos revela? O ensino bíblico nos revela que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Jesus não pecou, é por isso que ele nos salvou, porque ele não pecou, ele não foi um pecador. Um pecador não tem como salvar um outro pecador. Um pecador não tem como fazer ou transformar a vida de um outro pecador. Jesus nos salvou, nos libertou e nos transforma a cada dia, nos molda a cada dia, porque ele não foi pecador. Então, ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: os mesmos termos, que descrevem aspectos diferentes da humanidade, também descrevem o próprio Jesus. Por exemplo, no Novo Testamento, frequentemente usa a palavra grega pneuma para espírito. O pneuma, ele descreve o espírito do homem. E a mesma palavra é empregada também para Jesus.
quando na cruz do Calvário ele vai expirar e ele disse: Pai, eu entrego o meu espírito. Esse espírito que Jesus fala ali é o pneuma, né? Então ele mesmo aplicou a si o pneuma quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Então a união hipostática descreve a união entre as naturezas humana e a natureza divina, na pessoa única de Jesus. A encarnação, ela dá mais ênfase à humanidade. A união hipostática, ela fala das duas naturezas na única pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O tópico de número 3, como essas heresias se revelam hoje. De que forma elas se revelam hoje? Vamos ver? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. Quais são esses movimentos? Quais são esses heréticos? Os mórmons, a Igreja da Unificação. Eles ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Quando eles falam isso, eles negam também que o homem não pode ser salvo da condenação eterna. Eles também estão dizendo que Jesus não vem coisa nenhuma, porque eles negam a humanidade de Cristo. Então, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas dos movimentos dos mórmons e da Igreja da Unificação. É o ensino moderno de Cerinto. É o mesmo ensino de Cerinto da época de João e dos seguidores dele. A Bíblia anuncia de antemão a concepção. A Bíblia fala do nascimento virginal de Jesus. As pessoas viram, as pessoas estiveram ali, primos, parentes, vizinhos, né? Os amigos de Jesus da infância, né? Então, a Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías 7,14. Isaías 7,14. É bom a gente sempre ir aqui comprovando com a Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, o seu nome quer dizer Deus está com a gente, Deus está conosco, Deus está ali presente. Era isso o que o profeta Isaías já havia profetizado. Sabe há quanto tempo? Há aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já profetizava. Então, o seu cumprimento histórico do Novo Testamento também. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Aí aconteceu. Mateus capítulo 1. Olha, o que Isaías pregou está aqui também no livro de Mateus. Mateus capítulo 1 e o versículo de número 18 diz assim: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Mateus 1, eu coloquei aqui 2, não, é o Mateus 1. Mateus 1, isso, Mateus 1 e 18, agora sim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Agora o Isaías profetizou e o Mateus agora está confirmando a profecia de Isaías 7,14.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele vai relatar, ele vai contar, ele vai escrever, né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Gente, nós cremos na Bíblia. É por isso que é importante, às vezes, quando nós vamos evangelizar, eu às vezes costumo fazer isso, perguntar para as pessoas se elas creem na Bíblia. O senhor crê na Bíblia? A senhora crê na Bíblia? Se eles disserem que não crê, fica complicado a gente convencer eles de crerem. Mas quem crê na Bíblia, crê nessas passagens. Aí o versículo 20 diz: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas os mormons, a Igreja da Unificação e outros segmentos, eles dizem que não. Eles discordam com a Bíblia, que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo coisa nenhuma. Mas Lucas 1,35 vai dizer: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Aleluia! Como é gostoso crer na Bíblia, não é? Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Bom, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, também Basílides, nega a crucificação de Cristo também. Dizia que Simão, olha o que eles diziam, Simão o Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão também, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara também que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo aquilo foi uma simulação. É o que eles dizem também. Nas notas explicativas do rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam ali que um sósia de Jesus é que foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides, não é? Essa doutrina contraria, né? Essa doutrina, ela contraria o pensamento bíblico e os fatos históricos reais, existentes, testemunhados por pessoas que ali estiveram. Contraria tudo isso. Bom, a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Veja o que Paulo, quando ele estava escrevendo a sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, capítulo 15, versículos 3 e 4, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. E o que Paulo recebeu? O que Paulo abraçou? O que Paulo deixou seu coração ser enchido? Olha lá, ele vai dizer aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí o versículo 4 diz: e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então a Bíblia ensina assim. E nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a nossa bússola.
A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando aos nossos corações. A Bíblia nos orienta, então, ela nos direciona, porque é Deus nos orientando por intermédio da sua palavra. Então, quanto à morte e à ressurreição de Cristo, tem aí esses heresiarcas, né? Esses heresiarcas gnósticos do Egito, Basílides, também o livro do Alcorão, enfim, já falamos aqui do Marcião, do Cerinto, do Saturnino, são heréticos que promulgam, que falam, que anunciam essas heresias, que Jesus não veio em carne. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestam a morte de Jesus. Por exemplo, Flávio Joséfo, um grande historiador judeu, viveu nos anos 37 a 100 depois de Cristo. Ele disse: acusaram-no perante Pilatos, e este, ou seja, Pilatos, ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. Todos aqueles que amaram Jesus durante a sua vida não abandonaram Jesus depois que Jesus morreu, continuaram com ele, porque ele passou a viver através do Espírito Santo na vida deles e vive na nossa vida. O Espírito Santo em nós é Jesus vivendo em nós, é Cristo vivendo em nós. O historiador romano Tácito, que viveu nos anos 55 a 117 depois de Cristo, também escreveu alguma coisa. Ele diz: aquele de quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, ele fez o quê? Se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. Está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 3, que Jesus se apresentou vivo e tiveram ali provas de que ele se apresentou vivo. Ora, você acha agora que se Jesus não tivesse existido, se Jesus não tivesse ressuscitado, que Jesus não tivesse aparecido, você acha que o cristianismo teria esse crescimento que há hoje no mundo? Por que tem esse crescimento? Por que a igreja de Jesus, ela continua crescendo, ela não parou de crescer? O cristianismo é o que mais cresce no mundo, ele cresce de uma forma maravilhosa e gloriosa. Por quê? Porque Jesus está vivo, gente. Jesus está vivo. Ele ressuscitou, porque ele vive, diz aquele corinho que a gente canta, né? Porque ele vive porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Jesus está vivo na nossa vida, no nosso coração, no nosso testemunho, no nosso propósito, nos nossos sonhos, no nosso projeto. Jesus vive. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele molda o nosso coração pelo seu Espírito Santo. Aleluia! Glórias a Deus! Então, a lição de hoje traz esse comentário tão especial para a nossa vida. Permaneçamos cristãos, seguindo Cristo, louvando a Ele, adorando a Ele, glorificando o seu nome,
porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma escola bíblica dominical.